Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia no livro dos Gálatas, capítulo 6. Quem encontrou pode ficar de pé. Quem está sem Bíblia também pode ficar de pé, que faz a leitura aqui, ó. 6:11. Gálatas 6:11. Fiquemos todos de pé. A gente vai ler do 11 até o 17, tá certo? A gente vai ler do 11 até o 17. Quem está visitando aqui a igreja pela primeira vez, levanta a mão assim, só a primeira vez, está vindo pronto. Não, você já é velho, viu? Não, o Juliano já é velho. Quem está levantando aqui, quem está visitando a primeira vez aqui, levanta a mão para ver. Isso. Quando terminar o culto, você vai procurar a irmã Gláucia aqui, ó. Essa irmã, levanta a mão, irmã Gláucia. Isso, a irmã Gláucia, ela tem um presente para entregar a você, tá certo? Ela tem você que vem a primeira vez aqui na igreja, você é especial. Então você tem, os que vêm mais vezes são muito especiais também, mas quem vem pela primeira vez, a gente sempre tem a gente vai, a partir de hoje, a gente tem uma lembrancinha para entregar a você que vem pela primeira vez, tá certo? Fecha teus olhos em nome de Jesus, fecha teus olhos aí. Tem um louvor antigo que diz assim, ó. Teus olhos revelam que eu nada posso ocultar, que eu não sou nada sem ti, ó fiel é o Senhor. Tudo sabes de mim, quando olhas meu coração, tudo tu podes ver, bem dentro de mim. Leva minha vida a toda a verdade, pois quando me olhas, nada posso ocultar. Eu sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Eu sei que não posso negar que o teu olhar sobre mim me enche da tua paz. Aprenderam? Então vamos todo mundo junto agora. Teus olhos revelam que eu, toda a igreja, posso ocultar, que eu não sou nada sem ti, ó fiel é o Senhor. Tudo sabes de mim, quando olhas meu coração, tudo tu podes ver, bem dentro de mim. Leva minha vida, leva minha vida a toda a verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Eu sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Eu sei que não posso negar que o teu olhar sobre mim me enche da tua paz. Semana passada eu falei de Pedro.
Eu falei quando Jesus foi levado ao pátio de Caifás, que Pedro nega a Jesus 3 vezes. Por 3 vezes Pedro nega a Jesus. Diz que quando Pedro nega pela 3ª vez, Jesus olha para Pedro e Pedro olha para Jesus. Aquele olhar fez a diferença na vida de Pedro. Eu costumo dizer que o pecado de Pedro não foi menor do que o pecado de Judas. A diferença foi o olhar que na hora do pecado que Jesus deu para Pedro. Não foi um olhar de condenação, foi um olhar de perdão, dizendo: Pedro, eu sabia, eu te avisei, mas eu te perdoo. E assim somos. Deus é com nós. Ele sabe o que a gente vai fazer, Ele sabe que a gente vai pecar, mas o seu olhar misericordioso está sobre as nossas vidas. Por isso que nós estamos aqui. Então diga: eu sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Mesmo em minhas infidelidades, Ele continua fiel. Eu sei que não posso negar que o teu olhar sobre mim me enche da tua paz. Amém? Você abriu a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 11, ainda de pé, vamos fazer a leitura. Vou acompanhar aqui pelo data show também, porque o ventilador fica virando aqui. Está dizendo assim. Todos encontraram? Quem não encontrou pode acompanhar aqui, ó. Diz assim, ó: vejam com que letras grandes estou escrevendo de próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a circuncidarem, agem desse modo, apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei, e querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados, a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme esta regra, e também sobre o Israel de Deus. Versículo 17. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago no meu corpo as marcas de Jesus. Vamos repetir todos, só essa partezinha que diz: que ninguém me perturbe, mas trago no meu corpo as marcas de Jesus. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. A primeira coisa de tudo, antes de nós entrarmos no texto propriamente dito, é necessário nós entendermos o porquê que a carta aos Gálatas foi escrita. Gálatas é uma carta não a uma igreja, mas a uma série de igrejas que ficavam na região da Galácia. E o apóstolo Paulo, ele escreve esta carta primeiro, porque quando a igreja surgiu no primeiro século, quando a igreja primitiva ela começa a dar os seus primeiros passos, junto com a igreja vai surgir várias heresias, vai surgir vários falsos mestres, vão surgir vários homens falando sobre um evangelho, e que não era o evangelho de Cristo. Mas por quê? Porque até então não se existia como existe para nós uma direção, as cartas doutrinárias que nos ensinam o que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer. Então ali meio que os cristãos ficavam meio perdidos, porque até então eles acreditavam que
eles acreditavam que o cristianismo era simplesmente mais uma ramificação do judaísmo, era mais um braço do judaísmo, como existiam os zelotes, como existiam os fariseus, como existiam os saduceus. Então eles achavam o seguinte, que o cristianismo não era uma nova religião, mas sim um braço do judaísmo. Pois bem, e começa a surgir essas heresias. Uma das heresias muito forte que surgiu no primeiro século foi o arianismo, que ele veio ali de um homem chamado Ário, e trocando em miúdos, o seu ensino era o seguinte: ele dizia que Jesus não era Deus, que Jesus ele era uma criação, ele era uma criatura, era alguém criado por Deus. Então Ário ele dizia isso. E também teve um outro, teve vários, eu vou citar só dois aqui para vocês, que foi o macionismo, que começou com o Macion. Isso também era uma heresia. E uma das coisas que o macionismo ensinava era o seguinte: o batismo pelos mortos, que existia, que os mortos precisavam ser batizados. Então essa foi sim algumas das heresias que surgiram externamente à igreja, paralelamente ao cristianismo. Porém, dentro da igreja também surgiu algumas heresias. Surgiu alguns homens que começaram a ensinar um evangelho que não era o evangelho de Cristo, aquilo que Paulo estava ensinando dentro da igreja. E estes homens que estão aqui no livro de Gálatas são os chamados os judaizantes. E quem eram os judaizantes? Os judaizantes, primeiro, eram os judeus que se convertiam ao cristianismo e que queriam impor a todos ainda as práticas judaicas, principalmente a circuncisão. Que a circuncisão ele era um ato da aliança de Deus para com Abraão, para o seu povo, para a circuncisão para os homens. Então eles queriam impor isso. Eles diziam: olha, para você ser cristão, você precisa primeiro ser circuncidado, você precisa primeiro fazer o ato do judaísmo para depois entrar no cristianismo. Era isso que eles estavam ensinando, os judeus. E também existiam gentios, judaizantes, que eram gentios. Eram gentios que se convertiam ao cristianismo, porém eles também faziam práticas judaicas. Eles praticavam ali a circuncisão. Por quê? Para simplesmente, vai dizer no texto qual nós lemos, para não serem perseguidos, para eles serem aceitos pelos judeus, para que eles não fossem perseguidos pelos judeus. Eles pensavam assim: ó, eu vou fazer o que vocês estão me pedindo, porém não me perturbem. É chamado o evangelho de conveniência. Eu sou evangélico por conveniência, para que vou para a igreja para que parem de me perturbar. Eu vou fazer isso para que parem de me perturbar. Então era meio que eles faziam isso, praticavam a circuncisão por conveniência. Então existia no meio do povo judeu, ali do povo cristão, ali os judaizantes, que eram cristãos convertidos, mas que ainda faziam as práticas judaicas. Então até aqui os irmãos entenderam, amém? Para que vocês possam ter uma ideia de que isso era muito sério no primeiro século, a questão da circuncisão e do judaísmo, isso foi um motivo de discussão entre Paulo e Pedro. Abra sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 2, a partir do versículo 11. Você vai ver, olha lá. Olha só o que Paulo vai dizer aqui. Paulo vai dizer, quando porém Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando porém chegaram, afastou-se e por fim veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus
dissimulam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, eu vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, Cefas era Pedro, disse a Cefas, na presença de todos: se tu, sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeus, por que obrigas os gentios a viver como judeus? Nós judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios. Preste atenção, Paulo está dizendo o seguinte, que ele ficou doido da vida, porque existiam uns judeus que sentavam junto com os gentios. Porém, quando chegou a turma de Pedro, o que aconteceu? Eles se levantaram e saíram, e isso contaminou até Barnabé. E aí Paulo chegou para Pedro e disse assim: olha, Pedro, se tu és judeu, não vive como judeu? Se tu és judeu, vive como gentio. Por que você quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Cometerem as mesmas práticas do judaísmo, fazerem as mesmas práticas do judaísmo. Preste atenção, cara, preste atenção. Não é assim que se faz, não. E isso foi motivo de contenda entre Paulo e Pedro. E isso está, e no versículo 1, vamos lá, vai dizer que existiam. No versículo 1 não, desculpa. No versículo 12 vai dizer o seguinte: todos que querem ostentar-se na carne, esses vos constrange, e vos constrange a vós, circuncidade, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Preste atenção, ele está dizendo: olha, eles querem que vocês sejam circuncidados, simplesmente por obrigação, porque querem obrigar vocês a circuncidarem. Aí no versículo 13 vai dizer o seguinte: pois nem mesmo aqueles que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Oh meu Deus, estou lendo todo errado. Pois nem mesmo aqueles que se deixem circuncidar guardem a lei, antes querem que vos circuncides para se gloriarem na vossa carne. Ele está falando assim, ó: aqueles que estão circuncidados não guardam a lei, mas eles querem que vocês sejam circuncidados para se gloriarem na carne de vocês. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Preste atenção. O mais errado de tudo era a motivação de serem circuncidados. Ele diz assim: olha, eles querem que vocês cometam essa prática do judaísmo, mas eles querem para se gloriar na vida de vocês. A motivação, o rito é errado, mas a motivação é pior ainda. Às vezes não é o que eu faço, às vezes é a motivação com que eu faço. Preste atenção. Vem aqui, Rafa, vou dar um exemplo. Vem cá, Wagner, vem cá vocês dois. Fica aqui, rapidinho. Vamos supor, fica aqui desse lado. Vamos supor que eu estou andando no deserto. Pode ficar aqui, fica aqui, o pessoal te vê. Você está fazendo aniversário hoje? Vamos supor que eu estou andando no deserto, e aí eu encontrei o Fagner, morrendo de sede, e eu tenho água para dar para o Fagner. Eu dei água para o Fagner. Não beba minha água, só para você olhar. Brincando. Eu vi o Fagner, dei água para o Fagner. Foi uma ação legal? Foi ou não foi? Foi. Dei uma ação legal para o Fagner. Aí a Rafa viu. Aí a Rafa diz assim: rapaz, esse cara é um cara de coração bom. Ele é um cara espetacular. Socorreu o sedento. E isso encheu o meu ego. Da próxima vez que eu vier, eu vou fazer assim: ó, Rafa, eu tenho água para te dar. E eu dei água para a Rafa, mas eu só dei a água para ela porque eu vi que ela me elogiou, e eu quero que ela pense que eu sou um cara bom. Amém? Agora eu pergunto para vocês: a ação entre o que eu fiz com o Fagner e com a Rafa foi a mesma? Foi a mesma. Foi dar um copo de água. Foi ou não foi? Não foi ou não foi?
Mas com ele, a motivação foi uma motivação boa, mas com ela a motivação foi errada. Para ele, eu fiz um ato bom, mas para ela, eu fiz algo por mim, não foi por ela. Podem sentar, obrigado. Vocês podem fazer até um teste na Globo, são bons atores, viu? Vocês perceberam que o mesmo ato, ele pode ter duas conotações? Vocês perceberam isso? Um eu fiz porque eu era de bom coração, meu coração estava aberto a ajudar. Mas o outro eu fiz para que alimentar o meu ego, para que todos olhem para mim e digam assim: rapaz, esse cara é um cara bom. O mesmo ato, ele pode ter dois significados. Então era exatamente o que estava acontecendo aqui. O apóstolo Paulo estava falando para eles assim: olha, eles querem que vocês se circuncidem, mas o problema não é só vocês circuncidarem. O problema é que eles querem se ostentarem. Eles querem se gloriarem naquilo que vocês estão fazendo. É como Davi, quando Davi manda levantar o censo. Davi, ele manda levantar o censo, fazer a contagem do seu exército, do seu povo. E aí Deus manda um castigo para eles, para Davi. Castiga todo o povo. Aí você vai falar assim: pastor, mas fazer um levantamento do povo é errado? Não, mas a motivação com qual Davi fez era porque Davi, ele fez um levantamento do povo para mostrar para os outros exércitos que ele era um cara poderoso, que ele era um rei imbatível pelo número que tinha. E aí Davi tinha que entender que a sua força não vinha da sua quantidade do exército, mas vinha em Deus. É da mesma forma. Pergunta para mim assim: pastor, você tem um sonho de ter uma igreja grande? Eu tenho. Quem é que não tem? Eu tenho. Mas a motivação não é a motivação de mostrar para Paraipaba: pastor Wendel é a maior igreja de Paraipaba, é a maior igreja. Não é, a motivação não é essa. É porque o resultado do nosso trabalho, daquilo que nós fazemos para Deus, são as vidas. A motivação tem que ser essa. E é isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Não é simplesmente o que você faz, mas o que te leva a fazer isso. Amém? Então vamos lá, seguindo. No versículo 14 vai dizer assim: mais longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Preste atenção numa frase de João Calvino sobre esse versículo. Ele vai dizer assim: para evitarem ser obrigados a levar uma cruz, eles negam a cruz de Cristo e compram com a carne o aplauso dos homens. João Calvino está dizendo assim: olha, para evitar a carregar uma cruz, eles compram a atenção das pessoas através da sua carne. O que ele está dizendo? Porque eles circuncidavam. A partir do momento que eles eram circuncidados, o que acontecia? Eles eram aceitos. Mas o evangelho de Cristo é um evangelho de cruz. Não existe evangelho sem cruz. O apóstolo Paulo disse: olha, eu não quero me orgulhar por nada nessa vida que não seja na cruz de Cristo. A cruz de Cristo para alguns é motivo de vergonha. A cruz de Cristo para alguns é motivo de chacota. A cruz de Cristo para alguns é motivo de maldição. Mas para o apóstolo Paulo, a cruz de Cristo é motivo de amor, é motivo de redenção, é motivo de salvação, é motivo de almas, é motivo de vida, é motivo por nós estarmos aqui hoje. É pela cruz de Cristo, é por ela que nós estamos reunidos. Então é por ela que eu tenho que me gloriar. Jesus um dia disse para o discípulo assim: aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Não existe evangelho sem cruz. O evangelho sem cruz é um evangelho falso. Um evangelho sem cruz não é um evangelho. Porque a maior motivação de nós estarmos aqui nessa noite foi a cruz de Cristo. Foi o seu sacrifício na cruz do Calvário.
Não existe outro. Não existe porque o pastor é bonito, não existe porque a irmã canta bem, não existe porque o tocador canta bem, porque a igreja é bonita, porque eu vou ver meu irmão. Não. Se essa é a sua motivação de estar aqui, não venha, fique em casa. Agora, se a motivação de você vir aqui é o evangelho de Cristo, é a cruz, é agradecer a Ele pelo sacrifício que Ele fez há 2000 anos atrás na cruz do Calvário, então você está no lugar certo. Você está no lugar certo. Você veio ao lugar certo. É pela cruz de Cristo que os pecados são redimidos. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor por isso? E o apóstolo Paulo vai dizer: é nessa cruz aonde o mundo morreu para mim e eu morri para o mundo. É na cruz aonde os meus pecados foram colocados e Ele me deu uma nova vida. E eu costumo dizer uma coisa, irmão, preste atenção. Eu costumo dizer uma coisa, que aos pés da cruz o terreno é nivelado. Aos pés da cruz não tem ninguém maior do que ninguém. Aos pés da cruz estava Maria Madalena, a prostituta, mas também estava a Virgem Maria. Aos pés da cruz também estava Maria, irmã de Lázaro. Aos pés da cruz estava ali a Maria pecadora com a Virgem Maria, ajoelhado, olhando para Ele. Aos pés da cruz não existe ninguém grande. Aos pés da cruz somos todos pecadores redimidos e salvos pelo seu sangue, pelo passaporte que foi carimbado na cruz do Calvário, pelo sangue derramado. Amém? E é na cruz de Cristo que eu tenho que me gloriar. É nessa cruz que eu preciso me gloriar. E nessa passagem eu vejo 3 marcas. A primeira marca é uma marca externa, é a marca da circuncisão. Eu falei sobre a circuncisão e não expliquei aqui o que era circuncisão. Quem sabe o que é circuncisão, né? Muita gente não sabe. Eu vou explicar para você o que é a circuncisão. A circuncisão era o homem, ele tinha que fazer como se fosse, eu vou dar aqui um inteiro, trocar miúdos para vocês, fazer a operação da fimose, né? Tinha que cortar o prepúcio chamado, né? Cortar ali, ó, né? E ali era um ato da aliança que Deus tinha feito com Abraão. Então quando você fazia esse ato, você circuncidava, você agora era considerado povo de Deus, era uma das iniciações para o povo. E esse povo aqui de Gálatas, eles queriam que aqueles que se convertiam ao cristianismo fizesse essa marca. Essa marca é uma marca externa. É o que todo mundo cobra de você. Olha para você e diz assim: bicho, tu é crente e usa bermuda? Não, bermuda não é coisa de crente não. Uma vez fui sair com o Chiquinho. Aí o Chiquinho falou para mim assim: pastor, o senhor vai de bermuda? Eu falei: eu vou. Aí ele falou brincando assim comigo assim: mas tem uns irmãos da Assembleia de Deus lá, viu? Se eles perguntar pela sua calça, eu digo assim: eu digo que está na língua deles, não tem problema não. Qualquer coisa eu pego a língua deles e faço o resto da calça. Não é não? Bermudinha vestida, não tem problema, né? Bem vestidinho. Ou desculpa os irmãos da Assembleia de Deus, viu? Amém? Desculpa os irmãos da Assembleia de Deus, mas se quiser deixar a língua depois para fazer a calça. Estou brincando, viu, irmãos? Escuta, não vai colocar isso no corte, viu, Pedro? Não faça corte disso não, senão os irmãos vão ficar com raiva de mim. Então escuta, a primeira marca é uma marca externa. É aquilo que as pessoas querem olhar, ver em você e cobrar de você. Vocês estão entendendo? Olha, presta atenção. Vocês estão entendendo? É a marca onde as pessoas olham, é a marca externa que querem cobrar de você. Essa é a primeira marca, a marca da circuncisão. Agora, todo
todo cristão, ele leva uma marca. Até no Antigo Testamento você vai ver isso. Quando encontra com Deus, tem uma marca, presta atenção. Jacó, quando ele lutou com o anjo, ele carregou uma marca. Mas aquela marca, Jacó ficou o quê? Mancando. Estava igual o irmão Bonito, né, irmão Bonito? Semana passada. Estava mancando. Mas aquela marca era uma marca de vitória. Porque diz que ele lutou com o anjo e ele recebeu a vitória. Era a marca da vitória de Jacó. Saiu mancando, mas ganhou. A segunda marca era a marca de Caim, que está lá em Gênesis capítulo 4, versículo 15. Marca de Caim ninguém queira, porque foi uma marca de maldição. Caim, depois de ter matado seu irmão, Deus falou assim: eu vou colocar uma marca em você, para que todos que vejam você saibam quem você é. E coloca uma marca em Caim. E aí o Caim tinha uma marca de maldição. A terceira marca é a marca de Sansão. Quando Sansão vai nascer, antes de Sansão nascer, um anjo aparece à sua mãe e diz para ela assim: olha, o seu filho, ele vai ser nazireu de nascença. Nazireu, só 3 homens na Bíblia foram nazireu, 2 de nascença: Sansão, Samuel, nazireu de nascença. O nazireu, ele não podia passar navalha sobre o seu cabelo, não podia tomar bebida forte, não podia ter contato com mortos. Então Sansão, ele era nazireu. Essa foi a primeira marca de Sansão. Essa foi a marca dele ser separado por Deus. Era uma marca que ele tinha, o seu cabelo era a marca da separação que Deus havia feito para ele. Preste atenção. Agora, se existe uma segunda marca na vida de Sansão, que foi a marca do pecado, que foi quando vazaram os seus olhos. Essa foi a segunda marca na vida de Sansão. Vazaram os olhos de Sansão. E agora Sansão, ele ficou cego. Carregando essa marca, morreu cego, sem enxergar. Ninguém que encontre com Cristo continua da mesma forma. Todo mundo vai carregar uma marca. Mas existem marcas na nossa vida que quem nos dá não é Cristo, é o mundo. Mas o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim: preste atenção nisso aqui. Se você ouviu tudo, se você não ouviu isso aqui, você não ouviu nada. Preste atenção. Paulo vai dizer assim: olha, eu carrego a marca de Cristo, mas é no meu corpo. Você sabe que marcas são essas? Paulo foi dado por 2 vezes como morto. Paulo apanhou tanto, arrastaram ele para a cidade como morto. Paulo, ele sofreu naufrágios. Paulo sofreu perseguição de todo jeito. E aí ele vai dizer: olha, no meu corpo, não é uma parte do meu corpo que tem a marca, uma marca. É em todo o meu corpo que tem marca. Mas é no meu corpo, não é na nossa mente, não é na minha mente. Porque existem marcas que ficam na nossa mente, que é a vida que nos traz. Marca de decepção, marca de traição, marca de depressão, todo tipo de marca está na nossa mente. Mas ele diz: olha, nada do que aconteceu comigo, as marcas de Cristo, tudo que eu passei, não tenho marcas aqui na minha mente, eu tenho marcas aqui no meu corpo. Mas você quer ver um homem, quando serve a Deus e não tem o problema de carregar essas marcas? É o apóstolo Paulo. Em Atos dos Apóstolos capítulo 20, do versículo 22 ao 24, eu quero que você guarde isso no teu coração. Olha só, ele vai dizer o seguinte: e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém. Presta atenção. Não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me espera cadeias e o quê? Tribulações. Imagina, se você vai fazer uma viagem missionária, mas o Espírito Santo do teu coração não diz que você vai ganhar uma alma, mas diz que você vai ter cadeia e tribulação. Você iria? Você iria? De verdade, você iria? Não.
Mas o apóstolo Paulo diz: olha, eu sei o que me espera lá, é cadeias e tribulação. Porém, versículo 24: em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar do evangelho da graça de Deus. Ele vai dizer: eu posso ter marcas no meu corpo, mas para mim este corpo não tem valor nenhum se não for usado para testemunhar do evangelho da graça de Jesus que deu para mim. Os dons que Deus te deu não tem valor nenhum se você não usa para testemunho do evangelho da graça de Deus. Tudo que Deus te dá não tem valor se não for usado para testemunhar do evangelho da graça de Deus, mesmo que isso traga marcas em minha vida e em meu corpo. Mas não existe nada precioso se não for para usar em testemunho do evangelho da graça de Deus. Um dia eu me senti cansado, uma dor no peito danada, uma dor no peito, era um culto de quinta-feira. A gente estava em Pernambuco, culto de oração. E nesse dia, muita gente no culto de oração. E eu senti uma dor no peito, uma dor no peito, uma dor no peito. Eu esperei terminar o culto. E eu falei para os irmãos: me levem para o hospital, estou com uma dor no peito. E os irmãos já se aperreiaram, né? Hospital pertinho, me levaram. Chegaram lá, fizeram aquele... Tem aquele negócio que bota um monte de coisa na gente aqui, né? Que eu acho que aquilo ali só dá depois que a gente está quase morrendo, o eletro. Eu acho que aquilo ali só dá quando a gente já está, tipo assim, dando o último suspiro. Eu penso, né? Pode ser que não. Não deu nada. Mas a impressora não tinha papel. Me mandaram para a cidade vizinha para fazer o eletro. Aí chegou lá o médico e disse assim: não, isso aí é só ansiedade. Então me deu um sossega-leão, que quase eu não consegui ficar acordado até a ambulância chegar. Fui para casa dormir como um anjo, embernei como um urso, mas não pareço com um urso, irmão. E aí quando eu cheguei em casa, as meninas da igreja falaram assim: pastor, o senhor passou o culto todo sentindo essa dor, não foi? Eu falei: passei. E elas falaram assim: por que o senhor não parou e a gente levou logo o senhor mandava outra pessoa? Eu falei assim: não, porque um dia eu fiz um pacto com Deus. Senhor, se eu sentir que eu vou morrer e eu estiver em cima do púlpito, eu quero morrer fazendo aquilo que o Senhor me designou a fazer. Se eu tiver que morrer, eu quero morrer lutando. Se eu souber que vou morrer, eu estou no púlpito, eu morro em cima do púlpito. Se eu estiver louvando, eu morro louvando. Se eu estiver pregando, eu morro pregando. Porque para mim a vida não tem valor se não for para fazer aquilo que o Senhor Jesus me designou a fazer. Não tem valor nenhum. Amém? Que você possa carregar esse versículo para a sua vida. Você possa pegar como eu peguei esse versículo para a minha vida e começar a valorizar mais as coisas que Deus tem te entregado. E falar: Senhor, tudo que eu tenho é teu. Eu só estou cuidando, Pai. E se eu não usar para testemunho do teu evangelho, para mim não vai ter valor nenhum. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Tem um louvor que ele fala assim: dá um ré maior, Roger. Ele é bem antigo. Vai falar assim, ó. Fecha teus olhos em nome de Jesus, assim, ó. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus.
tudo que há. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Toda a igreja juntos agora.